posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz, a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre os seus sonhos. Você já começou uma empreitada onde você estava ali todo composto naquela obra e as pessoas começaram a desanimar você? Os inimigos começaram a lançar palavras de derrota sobre a sua vida, começaram a tentar tirar a sua atenção para que você desanimasse da empreitada? Já aconteceu isso com você? Olha, as pessoas muitas vezes não querem o nosso bem, elas querem nos derrotar, elas querem tirar o nosso foco da obra. E eu quero deixar um versículo que se encontra em Neemias, capítulo 6, versículo de número 3. Diz a palavra: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias também sofria isso. 3 homens aqui, Sambalate, Tobias e Gesem, eles tentavam desanimar, e eles começaram a enviar mensageiros para tirar a atenção de Neemias daquela obra. E eles enviaram 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até 5 vezes. E Neemias fala: olha, não adianta vocês ficarem me chamando, eu não vou perder tempo com isso, eu não vou dar ouvido a vocês que não querem o vigor da obra do Senhor, que não querem que eu cresça, que eu vá bem nos meus negócios. Eu não vou dar ouvido, não vou perder um tempo precioso para ir ter com vocês, eu vou continuar trabalhando. Que você também tenha essa mesma visão. Você precisa continuar o seu projeto, você precisa sair hoje de casa com ânimo para o seu projeto, porque Deus te dará a vitória. Não deixe que as pessoas amarguradas, que as pessoas invejosas, que aquelas pessoas que querem te derrubar, prevaleçam sobre o seu ânimo, sobre o seu vigor. Fale: olha, eu não tenho tempo para você, o Senhor Deus me dará a vitória. Eu apenas irei trabalhar e não posso perder nenhum tempo. Que Deus te abençoe e que este dia seja um dia de vitória na sua vida. Quero conversar hoje com Adriano. Adriano, ele sofreu uma tremenda derrota quando perdeu a sua mãe e a sua irmã em um acidente. Eu queria que você visse o que Deus pode fazer na vida de um homem. Vamos então conversar com Adriano. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Adriano da Silva Alves. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. Adriano, você é um alfenense? Sim. Família ali já de muito tradicional em Alfenas? Isso. Muito tempo ali, as gerações? Muito Cidade tempo. gostosa, né? Gostosa, cidade, boa. Um clima um pouco mais quente que Poços de Caldas. Isso. A represa de Furnas ali banhando a cidade. Um lugar muito privilegiado, né? Muito gostoso lá, muito bom. Amém. Você veio de uma família grande, uma família pequena. Quantos irmãos você tinha? Eu vim de uma família pequena, né? Eu tive 2 irmãs, né? E a minha família, assim, é uma família, assim, muito, na época, muito dividida, né? Já era uma família muito dividida. E com o passar do tempo, né, a gente foi crescendo e aconteceu assim um fato, né, durante esse período, onde eu vim perder minha mãe e minhas 2 irmãs num acidente de carro. E com isso eu me tornei uma pessoa, né, assim, quando se fala de família, uma pessoa assim vazia, amargurada, vazia por dentro. Mas, né? Adriano, você tinha quantos anos quando aconteceu esse acidente? Esse acidente aconteceu em 1983, eu ia fazer 10 anos de idade. Então quer dizer que vocês saíram em família para um passeio, como é que foi? Nós morávamos num sítio, né? E todo domingo a gente ia para Alfenas, né? Eu morava no sítio próximo a Alfenas, e todo domingo a gente vinha para a cidade, a gente vinha para casa dos meus avós. Aí num desses domingos que a gente estava vindo, né, para a cidade, a minha mãe, a gente morava na roça, a minha mãe, eu como toda criança, né, a gente tinha uma caminhonete,
Aí eu queria vir na carroceria da caminhonete, né? Eu queria, todo jeito, vir na carroceria. Tomando aquele vento, fazendo aquela bagunça. Então, aquela coisa de criança, né? Assim. Aí nesse dia que eu queria vir na carroceria, minha mãe, como toda mãe, né? Não queria deixar que eu viesse. E houve até uma luta, né? Dela querer que eu viesse para a cabine, e eu queria vir na carroceria. E eu venci, né, nesse dia, essa luta, né? E eu fui na carroceria. Aí no decorrer da viagem, o nosso carro a caminhonete deu um problema, né? Um problema elétrico, onde veio apagar todas as luzes da caminhonete. E eu nesse momento até eu achei estranho, né? Eu achei que por que meu pai tinha apagado a luz, o que tinha acontecido. Quando eu acordei, eu já estava fora do rio, né? A caminhonete dentro da água, da represa, e eu sozinho, né? Do lado de fora, não olhei se eu tinha machucado, eu não tinha um arranhão no meu corpo, só molhei os pés, e a caminhonete lá dentro, meu pai, minha mãe, meus irmãos lá dentro da caminhonete, só eu de fora. Aí passado alguns minutos, meu pai saiu da caminhonete, e meu pai ficou uns 3 minutos desacordado, que ele tinha bebido muita água. E meu pai, quando ele acordou, ele quis, né, de todas as formas, pular dentro da represa para tirar minha mãe e meus irmãos, mas já não havia mais tempo, já não dava mais tempo. Então quer dizer que num passeio desses para casa da sua avó, a sua família realmente foi aniquilada no acidente. Foi aniquilada, é. E como é que porque vocês não tinham o Evangelho da Graça até então? Não. Nós éramos, a minha mãe era católica, o meu pai era católico. Não praticante? Não praticante, né? Vocês foram apresentados ali àquela denominação, isso. Mas não deram seguimento? Não. E vocês não tinham uma vida espiritual, não tinham uma busca espiritual então? Não conhecia. Vivia o dia a dia? Não conhecia assim, quando se fala do Evangelho, da Palavra de Deus, eu não conhecia nada do Evangelho. Eu conhecia uma tradição, né? Tinha uma tradição na nossa família, que era ir aos domingos na igreja, né? Na missa. Então eu só conhecia Deus de ouvir falar, né? Mas não tinha conhecimento da palavra. Não tinha conhecimento. Agora, depois daquele impacto, 3 mortes dentro da sua família, que já não era grande. Isso. Se reduz a você e seu pai, como é que foi a vida aí? Você deu certo com seu pai, não deu? Então, depois que aconteceu o acidente, aí eu cheguei a morar com meu pai no período de uns 6 meses mais ou menos. O meu pai conheceu uma outra pessoa, uma outra jovem, uma mulher jovem na época, e nesse relacionamento dele eu não poderia fazer parte. Você iria ser a pedra de tropeço ali no relacionamento, você estava atrapalhando. Aí o meu pai ele me levou para morar com os meus avós, né, os pais dele, e foi morar com ela. Né, com essa Você foi mulher. descartado. Isso. Então, assim, eu praticamente, quando ele conheceu esse novo relacionamento dele, praticamente eu perdi a minha família. Eu perdi pai, mãe e as minhas irmãs. E tudo isso ainda sem o Evangelho ainda? Sem o Evangelho. E como é que foi essa juventude, então? E eu fui crescendo, né, crescendo uma pessoa vazia, né? Uma pessoa que tinha um vazio muito grande dentro do meu coração, porque eu não tinha um preenchimento de família, né? E hoje a gente vê, às vezes, tantos pais e mães que inconscientemente abandonam seus filhos, né? Tem tempo para muitas coisas, tem tempo para o trabalho, tem tempo para o lazer, para o esporte, tem tempo para tudo, menos para a família. Só que esse pai, essa mãe esquece que um dia esse filho vai crescer, né? Vai crescer. Então eu cresci com esse vazio dentro do meu coração. Isso te trouxe alguma revolta na juventude ou não? Você se tornou um jovem amargurado, amargo? Eu tinha um vazio muito grande que eu tentei preencher com a bebida, né? Que aí eu passei a conhecer jovens, né, da minha idade, comecei a sair para as noites, a beber, e toda vez que eu saía, que eu bebia, aparentemente aquele vazio sumia de dentro de mim. Mas era só uma aparência, né? Porque ele continuava a piorar, né? Continuava a piorar. Porque quando passa o efeito da bebida, quando passa aquela sensação que as pessoas chamam de alegria, que na verdade não é uma alegria. Não é uma alegria. Está chegando uma tristeza maior, aí você se sentia vazio novamente.
sentia vazio. E cada vez ia novamente. piorando isso. Ia piorando mais. E você recebeu algum convite para ir a uma igreja? Como é que foi? Então, pastor, eu trabalho numa empresa em Alfenas e todo período da tarde tinha uns irmãos da igreja que me convidavam para ir. Né? Eu, como muitas pessoas hoje em dia falam, né? Não, um dia eu vou, né? E eu sempre falava, um dia eu vou. Você era meio chegado com crente ou não gostava muito? Não gostava muito. Quando falava de crente, eu e minha esposa, a gente não gostava, né, de forma alguma. O que pensava? O que passava na cabeça? A gente achava uma loucura. Achava que crente era uma loucura, era um fanatismo, né? A gente via como fanatismo, né? E então aí num dia, né, num determinado dia, eu vi eles lá de longe, né, me esperando para me convidar. E nesse dia eu tive um sentimento contrário, como todos os outros dias. Eu senti uma vontade de ir, né? Você foi impelido. Eu senti uma vontade de ir. E nesse período, né, que eu já tinha casado, né, fazia 3 anos que eu tinha casado, e com um problema com a bebida, né, atrapalhando meu casamento. E num dia minha esposa, ela queria voltar para casa dos pais dela. E eu desmanchar o casamento. Eu já tinha feito muitas promessas para ela que eu ia parar de beber, só que eu não conseguia cumprir. Né? Eu não era assim, eu não era um viciado de beber todo dia, mas eu era um viciado que eu enganava eu mesmo. Eu mesmo me enganava, né? Porque eu tinha um vício. Viciado é viciado, né? Viciado é viciado. Se a pessoa bebe um copo de cerveja e ele não consegue ficar sem um copo de cerveja, ele tem um vício, porque ele não consegue ficar sem. Agora, quando você entrou nessa igreja, nesse culto, como é que foi? Então, nesse primeiro dia que eu fui, né, que eu cheguei em casa, que eu saí do meu trabalho, que eu cheguei em casa, eu fui embora determinado para ir na igreja, né? Eu senti que eu precisava ouvir uma palavra que viesse me libertar. Aí nesse dia eu cheguei em casa, falei para minha esposa assim, bem, hoje vamos na igreja da sua mãe, minha sogra já era convertida. Ela falou assim, não, de forma alguma eu não vou à igreja de crente, né? Eu não gosto de crente, lá eu não vou. E eu, como nunca tinha ido, nesse dia senti uma tristeza muito grande, porque o desejo de ir, a vontade de ir era muito grande. Você ficou meio sem jeito. Eu fiquei triste, né? Foi o contrário, né? Aí o Espírito Santo falou com ela, minha esposa, né? Sempre chorando, pedindo para Deus mudar o nosso casamento. Aí o Espírito Santo falou para ela assim, você vive me pedindo ajuda, e quando eu estendo a mão para você, você não quer. Deus falou com ela, o Espírito Santo falou com ela. Aí nessa mesma hora ela me chamou, eu já estava guardando o carro, então vamos. Aí nesse dia eu fui para a igreja, como muitos convidados que às vezes vão, né, senta na última cadeira. Eu sentei lá atrás, o pastor começou a pregar, a palavra de Deus foi semeada, a palavra foi para mim, né? Parecia que Deus estava falando através da boca dele a minha vida. E você foi sentindo uma diferença daquela palavra preenchendo o seu coração? Fui sentir. E é uma coisa que é inexplicável, né? É inexplicável. Mas foi confrontar com aquela vida que você achava que era a vida ideal e também ao mesmo tempo com aquela vida que você não se preenchia. Isso. E ela veio e entrou ali na tua vida. Entrou no meu coração, então. E nesse dia, né, que eu fui na igreja, eu saí de lá com uma alegria muito grande, sabe? Determinado. A bebida nunca te deu alegria não querer dessa. mais a bebida na minha vida. E a partir desse dia que eu entrei na igreja, foi em 1999 para 2000. Desse primeiro dia que eu entrei, até hoje, eu não coloquei mais uma gota de álcool na minha boca. Glória a Deus. Né? O Espírito Santo trabalhou dia na tua vida. Naquele mal, e a né? sua esposa também, ela... A minha esposa também foi liberta. A minha esposa tinha um problema espiritual, né? Onde o inimigo falava muito com ela. Ela via o inimigo, né? Ela via... Tinha visões. O inimigo tinha visões, o inimigo conversava com ela, ameaçava ela. E a partir desse dia, eu e ela, nós dois fomos libertos, né? Agora, uma coisa interessante, depois você começa a orar também para aumentar a família, para ter um filho, não é? Isso. Quanto tempo que você orou? Como é que foi isso? Então, aí o primeiro milagre, né, o primeiro agir de Deus já aconteceu no meu casamento, né? Meu casamento foi restaurado, eu fui liberto da bebida, né? E eu comecei a me envolver com a igreja, né? Tudo que tinha na igreja eu queria estar. Eu estava com uma sede muito grande do Evangelho, da Palavra de Deus, que eu vi a diferença, né, da Bíblia aberta, mas você lendo ela, você trazendo ela para a sua vida, do que uma Bíblia em casa, talvez só guardada, só exposta, né?
Porque a palavra de Deus, né, a Bíblia, Deus só vai falar com você se você buscar ela, né? E a única forma que a gente tem para falar com Deus é com a nossa oração. E uma Bíblia aberta no ambiente de trabalho, então não serve para nada, não? Não. Se ela não for lida, Não. se ela não for praticada, se ela não for vivida. Não. Ela vai se tornar um livro, é um livro poderoso, mas porém na vida da pessoa não vai ter resultado algum. É verdade. Porque Deus só age se a pessoa buscar. A né? palavra viva tem que estar no coração. Tem que estar no coração. Meu irmão, deixa uma palavra então, talvez para quem tem uma família dividida, para quem perdeu alguém da família e que pode estar numa situação que você esteve. Deixa uma palavra. Amém. Eu quero deixar uma palavra, pastor, que Deus sempre fala muito comigo, né? E eu creio nela, que é dessa forma. Está aqui em Apocalipse 3:20, né? Em Apocalipse 3:20 fala assim. A palavra de Deus, ela sempre vai de encontro à necessidade do coração. As nossas necessidades. E Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Amém. E ele comigo. Glória a Deus. Essa palavra foi uma das palavras que, quando eu cheguei na igreja, no Evangelho, foi uma das palavras primeiro que entrou no meu coração. Porque o nosso coração, pastor, ela é uma porta. Dentro do nosso coração tem uma porta. Se o Evangelho não entrar por essa porta, né, a maldade do mundo, né, a corrupção do mundo, ela vai entrar, né? Porque o nosso coração é uma porta de entrada. Se eu não tivesse deixado essa palavra entrar no meu coração, você estaria, né, no mundo vazio, eu estaria hoje, talvez já falei isso para muitos, ou preso ou morto, né, e divorciado. E tinha perdido o meu casamento. Então, eu decidi, né, deixar Jesus entrar no meu coração. Amém. Eu abri a porta do meu coração. Glória a Deus. Amém. E eu quero deixar para você, né, que tá nos assistindo, né, que você está aqui acompanhando o programa. Talvez você está aí, né, do outro lado. Talvez a tua história é parecida com a minha, né, pastor? Você tem vivido talvez isso até hoje. Seu pai, a sua mãe tem te abandonado, não tem te dado atenção, né? Mas eu quero te lembrar que se você abrir a porta do seu coração para Jesus entrar, a palavra de Deus entrar, né, você vai ser transformado. O seu Ele interior, jamais abandona, né? O seu interior vai ser transformado, né? Hoje, né, eu tenho a minha família transformada, meu casamento transformado. E como o senhor citou aqui há pouco, durante 12 anos, né, eu e minha esposa buscamos em oração pelo filho, né? E depois de 12 anos de casado, Jesus mandou um filho, né, abençoado, chama Samuel. É um menino abençoado por Deus. Deus vai usar ele muito nessa geração. Amém. Então hoje eu tenho a minha família transformada. Amém. Eu tenho o meu casamento transformado, né? Quando eu fui para Jesus, eu não tinha casa, eu não tinha carro, eu não tinha nem onde morar, né? Porque eu era uma pessoa frustrada, né? Eu não estou falando isso para você buscar Jesus por coisas materiais, mas Ele se o teu coração estiver entregue a Cristo e crendo na palavra, as necessidades Ele vai acrescentar. As demais coisas Ele vai fazer. Amém. Vai cumprir. Meu irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe, viu? Amém. E foi um prazer conversar com o senhor. Amém, igualmente. Amém. O programa Restaurando Vidas não terminou, não. Ele volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar.
Eu queria trazer uma palavra para a sua vida sobre a motivação. Muitas vezes nós temos uma grande batalha, mas nós estamos desanimados. A palavra do Senhor diz que nós temos que mudar a nossa visão, olhar para Cristo Jesus e caminhar. Em Neemias capítulo 2, versos 17 a 20, ele nos traz uma palavra assim. Diz: então lhes disse, estai vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Eu quero orar. Senhor Deus, a Tua palavra restaura o nosso ânimo. Em nome de Jesus, fala hoje a essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Que a Tua paz, que o Teu poder e que o vigor da Tua palavra inunde esse coração e restabeleça o ânimo desta pessoa. Eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Amém. Já passou por uma situação de total desmotivação? Uma situação onde você olha para o problema, às vezes é um problema grande, outras vezes também não é tão grande assim, mas o ânimo, ele está acabado. Esse povo, quando chega, eles veem ali toda Jerusalém assolada, todos os portões quebrados, o muro derrubado, e talvez o que passasse no coração desse povo era o desânimo também. O desânimo porque, olha, tudo isso caído, tudo isso destruído, como é que nós vamos fazer? Uma cidade depois de um terremoto, quando a gente vê pelas filmagens, eu nunca estive num local assim, mas a gente vê um grande monte de entulhos, e talvez começar ali a reconstruir naquela hora, não se encontra nenhum vigor. Mas passa-se um tempo e toda aquela cidade vai sendo reedificada. Mas a palavra do Senhor diz que Neemias viu que o povo estava desanimado. E Neemias então chama a atenção e diz, olha, vamos então recomeçar. Olha como é que está a nossa cidade. Está toda triste, está toda derrubada. Vinde, pois, reedifiquemos os muros e deixemos de ser a vergonha desse lugar. Interessante isso. Um convite de um líder. Um convite de um líder para dizer, olha a situação, mas nós temos uma solução, reedificar. Uma palavra de motivação sobre a sua vida. Talvez a sua casa, a sua situação esteja passando por algo assim. Alguma área da sua vida pode ter desmoronado, pode estar toda em um monte de entulho. Mas é tempo de você olhar e dizer, eu não quero deixar isso assim. Eu quero agora começar a reedificar e eu não quero essa vergonha sobre a minha casa. Neemias então traz uma palavra poderosa, uma palavra de vigor. Muitas vezes nós ficamos olhando para o nosso umbigo e dizendo, olha, não tem mais jeito para a minha vida. A minha situação está realmente um caos. Eu não vou conseguir. É hora de você parar de olhar para o seu umbigo. Olha para a situação. Veja onde estão as fraquezas e comece a trabalhar para reedificar. A palavra do Senhor diz que ele lhes declarei como a boa mão do Senhor estivera. Interessante. Quando nós olhamos como o Senhor nos tem dado vitórias e vitórias. Como o Senhor tem liberado milagres sobre a nossa vida. Então nós temos um novo ânimo, porque nós olhamos que aquele Deus que fez outro dia está fazendo agora. E nós podemos então nos dispor e reedificar. Interessante que quando Neemias dá essa palavra, diz no final do verso 18, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Você muitas vezes não está vendo nenhuma perspectiva na sua frente, mas pare um pouquinho. Olha como Deus tirou aquele povo do Egito, como Deus conduziu aquele povo por 40 anos no deserto, nada lhes faltou. Interessante que o sustento do Senhor vinha dia após dia sobre a vida deles. Assim é na sua vida. Deus quer te sustentar, Deus quer cuidar de você. Você já percebeu que nos mínimos detalhes Deus está presente? Há um poder de Deus sobre a sua vida, há um milagre de Deus sobre a sua casa.
Olhe, e vamos nos fortalecer e reedificar. Esta palavra é profética para a sua vida. Fortaleça as suas mãos e trabalhe. Mas haverão aqueles, no verso 19, que vão tentar falar, olha, não tem jeito, vocês são frágeis, vocês estão querendo fazer coisa errada. E foi o que disseram esses três, Sambalate, Tobias e Gesem. Eles falaram, olha, vocês estão querendo se rebelar, o negócio não vai dar certo. O que é isso? Zombaram e desprezaram. Haverão pessoas assim na sua vida, no seu caminho, mas você não deve dar ouvidos a ela. Dê ouvido à voz do Senhor. Quando você se enche do Senhor, você não fica desanimado com a vida. Hoje existem alguns programas na televisão, normalmente às 18 horas, cheio de tragédias, de mortes, de assalto, e aquilo repete, e repete, e repete. E o coração daquelas pessoas que assistem esse tipo de programa vai ficando pesado, vai achando, olha, o mundo está todo corrompido, não tem mais jeito de viver aqui não. Olha, tomara que Deus me leve logo. E assim é uma pessoa que busca encher o seu coração na fonte errada. Em vez de você assistir esse tipo de programa, leia a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela enche o seu coração de alegria e de esperança, porque ainda que o mundo se corrompa, como nos tempos de Noé, Deus tem uma arca para você ficar seguro, para você não morrer naquele dilúvio. Então, as pessoas hoje, elas estão se alimentando na fonte errada, a fonte da depressão, a fonte dos assassinatos, e aquele tipo de programação, né? Parece que a gente chama assim, aquela programação que você aperta o jornal e sai sangue. Não busque ali se alimentar daquilo, busque a palavra do Senhor. E ela termina dizendo aqui, então lhes respondi, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito, nós seus servos nos disporemos e reedificaremos. Interessante isso. A palavra do Senhor diz que você pode ficar a noite inteira sem dormir, trabalhar assim direto, mas a provisão é do Senhor. Quem vai abençoar o seu trabalho, quem vai liberar a mão de poder sobre a sua vida e lhe dar o quê? O excesso de bens, quem vai te dar o quê? A comida, a fartura, é o Senhor. Interessante isso. A palavra do Senhor diz que Ele é que nos dará a vitória. Você precisa esperar mais do Senhor e menos de você. Apenas se disponha e reedifique a sua vida. Apenas se disponha e trace o seu projeto. Apenas se coloque à disposição para trabalhar. A parte do homem é trabalhar, é fazer aquilo que é possível, que está ao seu alcance. O sobrenatural, o que é impossível para você, Deus certamente fará. Estes homens, eles começaram então, depois dessa palavra, a trabalhar. Em 52 dias, eles reedificaram aquele muro. Interessante isso, que os opositores disseram que eles jamais iriam conseguir. Mas quando eles olharam para o Senhor, quando eles se dispuseram, receberam uma palavra de motivação e trabalharam, eles conseguiram. Na sua vida é assim também. Você pode estar passando nesse momento por um vale, mas se você buscar no Senhor uma fonte, se você buscar no Senhor a água viva, você vai conseguir ter a vitória, porque o Senhor Deus é aquele que prospera, é aquele que dá abundância. Você lembra quando o Senhor sustentou o povo com o maná? O povo estava totalmente com fome, o povo não sabia como seria o dia de amanhã. O Senhor então mandou cair do céu o maná, e aquele povo se alimentou por 40 anos, porque o Senhor Deus não desampara os filhos. O Senhor Deus te ama e Ele sabe o que você está passando hoje e Ele quer te fazer um próspero ou uma próspera. Confie no Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por essa vida que assistiu o programa Restaurando Vidas. Que a Tua paz, que o Teu poder e que a Tua palavra vigore sobre esta vida e que ela tenha a abundância do céu sobre a vida dela, mas principalmente de graça, de misericórdia e de perdão. Faz um milagre nesta vida agora. Salva, restaura, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você nunca deixe de ter o contato com a palavra do Senhor, porque ela é a fonte que vai jorrar vida eterna em você. Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso enxergar.